Bom dia a todos. Melhor, né? Vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir essa mensagem. Hoje é domingo, então é o dia da nossa meditação, da nossa mensagem semanal, como nós faríamos se a nossa igreja estivesse aberta, né? Se nós estivéssemos congregando. E essa foi uma semana para nossa comunidade um pouco triste, né? A Lourdinha, a Fátima, que são membros da nossa igreja. Eu acho que a Rita, que é a irmã, também já esteve conosco aqui. E elas perderam, né? Sua mãezinha essa semana. E num momento difícil, né? Que você não. Quantas vezes eu não fiz, né? Não participei de velório de membros da nossa comunidade, familiares, e muito triste nesse momento não poder estar junto, não poder participar, né? Porque o gostoso mesmo seria estar lá, levar um abraço, mas por conta da Covid, nós temos enfrentado essa situação do caixão lacrado e pouco tempo para a família se despedir, então é um momento realmente difícil. Eu quero dizer aqui que a Lourdinha e a Fátima recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho, as nossas orações nesse momento difícil de perda, né? Recentemente tivemos a Ângela também, que perdeu a sua mãe, então com a Ângela ainda consegui estar, né? Mesmo que por pouco tempo, mas consegui estar. E momento difícil para todos nós, né? E acho que num momento como esse, a palavra que vem à nossa mente é socorro, né? Que me lembra o Salmo 121. Eu vou ler o Salmo 121, depois eu vou falar um pouco sobre ele. O Salmo 121 me veio à cabeça justamente por conta do que está escrito nele, né? Porque quando a gente passa por momentos difíceis e de ansiedade como esse que nós estamos passando, a pergunta é: e o meu socorro? De onde que vem o meu socorro? Nesse momento em que aqueles que sofrem precisam de socorro, de onde vem esse socorro, né? Onde a gente pode colocar a nossa confiança? E o Salmo 121, eu vou ler na minha versão, que é uma versão bem moderna, talvez bem diferente da sua, porque é uma versão que procura preservar o que o salmista quis dizer, né? Em vez de traduzir literalmente o que foi escrito pelo salmista, ele tenta preservar aquilo que o salmista tentou dizer. E o Salmo 121, nessa versão aqui, né, da mensagem, ele diz assim: levanto os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força, o meu socorro? Não. Minha força e meu socorro vem do Eterno, que fez os céus, que fez a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. E o Eterno é o seu guardião. Ao seu lado, ele te dará proteção. Nada poderá fazer mal a você, nem o sol, nem a lua. O Eterno guarda você de todo o mal. Ele protege sua vida. Ele o protege quando você sai e quando você volta. Guarda você agora e o guardará para sempre. Eu quero meditar um pouco nessas palavras. Muita gente pergunta qual que é o significado desse primeiro versículo, que diz assim, que levanto para os montes o meu olhar, de onde virá o meu socorro? Não é? Nas versões mais comuns desse texto. E aqui tem um entendimento importante, né?
na época lá em que o Salmo foi escrito, era muito comum que adoradores de outros deuses levantassem altares no alto dos montes. Então eles procuravam montes altos, erguiam ali os seus altares para os seus deuses, né? para aqueles que eles criam serem seus deuses, para aqueles que eles acreditavam ser socorro. E o salmista aqui, ele na verdade está fazendo uma ironia fina, que a gente chama, né? Ele está fazendo um contraste, ele está fazendo uma ironia, que ele está dizendo assim: levanta os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Será que o meu socorro virá, né, desses falsos deuses? Será que o meu socorro virá dessas esperanças furadas que as pessoas, nas quais as pessoas acreditam, né, ao colocarem os altares lá no alto dos montes? Aí, olha, percebam a ironia que ele faz. Ele fala assim: não, o meu socorro virá do Senhor, né, que criou os céus, a terra e as montanhas. Então ele fala assim, é como se ele estivesse dizendo assim: sabe onde alguns construíram altares aos seus falsos deuses? Eles não construíram esses altares aos seus falsos deuses lá no alto da montanha? Pois bem, quem fez a montanha foi o Eterno, foi o meu Deus. Então ele procura dizer para a gente, o salmista está querendo comunicar para a gente assim, que Deus é o mais poderoso de todos, que nenhum Deus se iguala a ele, porque se altares a deuses falsos são erigidos nos altos montes, o salmista está lembrando a essas pessoas que quem fez o céu, a terra e as montanhas foi o Deus no qual ele deposita a sua esperança. Aqui cabe a gente falar um pouquinho do seguinte: que são falsos deuses. Primeiro, eu quero fugir daquela coisa banal, comum, né? Que os falsos deuses são ídolos, são imagens de barro, né? De cerâmica. E não, a ideia do salmista é dizer o seguinte: que não há socorro em nenhum falso Deus. Esse Deus falso pode ser, por exemplo, o nosso Deus. Quando as pessoas pegam o Eterno, né, e fazem do Eterno um Deus raivoso, um Deus rancoroso, um Deus mesquinho, um Deus vingativo, por exemplo, como é o Deus de muitas pessoas, a gente vê lá no Facebook de vez em quando, algumas pessoas colocando fotos lá do carnaval, né? E em que houve ali uma teatralização entre o diabo e Jesus, e o diabo judiando de Jesus, ali maltratando Jesus, e aí as pessoas fazem essas postagens ridículas, dizendo: ah lá, tá vendo, ó, o que está acontecendo agora é Deus, porque Deus está castigando por causa dessa blasfêmia. Então, o que é isso? Isso é um Deus falso. Nosso Deus não é um Deus vingativo. O nosso Deus não é um Deus que se contorce de raiva porque alguém fez uma peça teatral de mau gosto, né? Aliás, se Deus fosse se irritar com mau gosto, né, será que ele não se irritaria com os nossos? Então nós também não seríamos punidos? Então é evidente que esse Deus vingativo é um Deus falso. Que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Então, se a gente tem de pensar que haverá juízo no momento oportuno, não agora. A gente ficar com essas ideias ridículas de que o ano de 2020 está sendo o que foi, porque no carnaval ironizaram a Cristo. Gente, que coisa ridícula, né? Precisaria ser um Deus muito pequeno, um Deus muito infantil, um Deus muito rançoso, muito
vingativo, né? Um Deus amargurado. Olha o que vocês estão fazendo, agora eu vou castigar vocês. Não, esse papel de criança. Deus não é criança. Deus é Deus, né? Ele olha para as coisas que são feias que a gente faz, que não é só uma peça teatral lá no carnaval. Quando Deus olha para as coisas tristes que nós fazemos, eu penso que ele se entristece, porque ele esperava mais de nós. Por isso que a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus está dando uma oportunidade para, seja lá quem for que tem errado, corrigir os seus passos. E a gente não erra, né? As pessoas não erram só porque fazem uma peça teatral de mau gosto em pleno carnaval. As pessoas erram por suas mesquinharias, por seus orgulhos, por seus preconceitos, né? Por seu ódio, por sua falta de amor, pela falta de generosidade. Então, imagine se Deus fosse de fato vingar cada erro que os seres humanos cometem, né? Então, o nosso próprio Deus pode ser colocado na situação de um falso Deus, quando em vez da gente olhar para o Deus da Bíblia, a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. Ele é um Deus falso. Um outro Deus falso é o dinheiro. Pessoas que acreditam que a segurança de suas vidas, né, está no Deus dinheiro, porque se não faltar dinheiro, tudo estará bem. Aliás, é muito comum que pessoas muito ricas se esqueçam de Deus, né? Porque tem ali à mão tudo o que precisam, mas em algum momento elas vão descobrir que o dinheiro é um falso Deus, né? Que ele não compra alegria, ele não compra paz para o coração. Há muitas coisas que o dinheiro não compra. Então, ele é um falso Deus. Outros falsos deuses, por exemplo, são todas estas coisas que fazem a gente fugir da realidade, né? As drogas, o álcool, né? Os medicamentos, quando usados de forma inadequada, evidentemente. Por quê? Porque às vezes nós estamos buscando uma paz artificial ali naquelas coisas. Nós estamos buscando um alívio temporário das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nesses recursos. Então eles também são falsos deuses, né? Então o salmista está dizendo que é muito fácil a gente levantar um altar para falsos deuses. É muito fácil nós colocarmos a nossa esperança em falsos deuses, ou seja, elas se tornam em falsas esperanças. E ele vai dizer assim, olha, sinceramente, olhe para o Eterno. Foi o Eterno que criou o céu, a terra, o mar, as montanhas. Ou seja, olhe para o Eterno porque ele tem poder de fato. Ele é Deus de verdade. E a gente sabe que ele é Deus de verdade porque a Bíblia mesmo vai definir a Deus como Deus é amor, né? E no amor não há mal, no amor não há erro, no amor não há falsidade, no amor não há vaidade, no amor não há nada que prejudique o ser humano. E Deus está lá dizendo, Deus essencialmente, Deus é amor. E não há nada no mundo, né, mais impressionante, maravilhoso, exuberante, fantástico, incrível, né, salvador do que o amor. E é por isso que o salmista está dizendo, olhem para ele, né? Quando vocês olham para a beleza de uma paisagem, vocês na verdade estão admirando o amor de Deus por nós, né? Por quê? Porque tudo que Deus criou para o nosso deleite. Quando a gente vê um entardecer bonito, um pôr do sol bonito, ali você vê uma declaração do amor de Deus a nós, né? Seus filhos, dizendo, eu amo vocês, né? E há quem diga, por exemplo, né, qualquer pessoa agora poderia dizer que, mas esse Deus não faz só coisas boas, né? Deus faz coisas ruins também, como um exemplo, a fome no mundo, a pobreza. Mas eu queria dizer o seguinte, há coisas que Deus faz, há coisas que nós fazemos. Eu acredito que haveria
menos pobreza no mundo se nós fôssemos mais generosos. Haveria menos fome no mundo se nós agíssemos mais e falássemos menos, ou se nós passássemos menos tempo esperando que Deus coloque comida na boca das pessoas. Não há uma divisão aqui. A gente precisa pensar o que Deus faz e o que é responsabilidade dele e o que é responsabilidade nossa. Por exemplo, não falta alimento no mundo para saciar a fome das pessoas. Então Deus está provendo o alimento. O que está faltando é generosidade. O que está faltando é o nosso coração mais compadecido em cuidar do próximo, daquele que está em privação. Muitas pessoas que dizem que Deus é injusto porque há pobreza no mundo, jamais tiraram uma parte do seu salário, do seu dinheiro, para ajudar uma pessoa pobre. E por aí a gente vê. Então o salmista diz assim, olha, se tem um Deus de verdade, esse Deus é o Deus eterno, é o nosso Pai Celeste. E é nele que você deve buscar socorro. Então, num momento como esse, pelo qual passa a nossa comunidade, momento de perdas, momento de confinamento, momento de incertezas em relação à economia do país e a tantas questões que nos fazem pensar que nós precisamos de socorro, o salmista vem e diz, olhem para o eterno. Se você em algum momento dessa circunstância pela qual você passa, você sentir necessidade de socorro, peça para ele, fale com ele. Se a família da Lourdinha, da Fátima, nesse momento de dor precisarem de socorro, é nele que precisam buscar. Se nós que estamos confinados em nossas casas, se alguns de nós preocupados com o seu futuro, com o seu emprego, com a provisão do lar, com o pagamento da escola dos filhos, se sentir desamparado, é nele que deve buscar socorro. O nosso socorro está no eterno. E o Salmo vai dizer mais, ele vai dizer no verso 3 e 4, diz assim, ele não deixará que você tropece, pois esse guardião, que é o eterno, ele nunca dorme, ele nem sequer cochila. E a gente precisa acreditar nisso, A gente precisa acreditar que nós temos um Deus que ele não perdeu o timing das coisas. Deus nunca chega atrasado. A gente não pode ter essa impressão de que quando alguma coisa de ruim acontece porque Deus deu uma bobeira. Não, o salmista está dizendo, nunca pense desse jeito. Nunca ache que Deus se atrasou, nunca ache que Deus perdeu o bonde da história, nunca ache que Deus deu uma bobeira, porque o salmista está dizendo aqui, ele não dorme, ou seja, ele não perde nada. O salmista vai reforçar essa imagem, ele vai dizer assim, ele nem sequer cochila, Deus não só não perde o bonde da história, Deus não se atrasa, Deus não dá bobeira. Não, ele fala assim, Deus não dá nenhuma pescada, Sabe aquela pescada que a gente está com sono assim, Nem isso Deus faz. Ou seja, todas as coisas estão perfeitamente debaixo do olhar e do conhecimento do nosso Deus. E ele diz assim, no 5 e no 6, o nosso Deus eterno, que é o nosso guardião, estará ao seu lado e te dará proteção. Deus vai nos proteger do quê? Das coisas boas? Não, gente. Deus vai nos proteger das coisas que são ruins. Ou seja, o salmista está dizendo, é óbvio que nós vamos enfrentar momentos difíceis na nossa vida. Não tenho dúvida. Nós vamos enfrentar momentos difíceis. Nós vamos enfrentar dificuldades e lutas. Mas o salmista está dizendo assim, mas você não vai estar sozinho. Porque o Eterno dará a proteção que você precisa para aquele momento. Ou seja, ele estará ao nosso lado, que é uma figura bonita, Ele não vai estar lá atrás, lá em cima, nem lá na frente, ele estará ao nosso lado e nos dará a proteção. Ele diz assim, olha, nada pode fazer mal a vocês. Vamos meditar nisso aqui um pouquinho.
nada pode fazer mal. Mas você diz assim, Samuel, lógico que algumas coisas me fazem mal. Então esse versículo não é verdade, porque coisas más acontecem. Então vamos entender o seguinte, coisas ruins acontecem, com certeza. Mas o que o versículo está dizendo não é que essas coisas ruins não vão acontecer. O que o salmista está dizendo é que mesmo que coisas ruins aconteçam, mesmo que coisas difíceis aconteçam, mesmo que coisas tristes aconteçam, Ele nos guardará, Ele nos protegerá. Ele diz assim, nada de mal virá sobre vocês. O que quer dizer isso? Nada de maligno. Então, as coisas ruins podem acontecer, mas o maligno não nos toca. Aquele mal que é definitivo não se colocará sobre as nossas vidas. Mas coisas ruins podem acontecer. A Bíblia faz uma distinção entre o que é mal, de maligno, e o que é ruim. Então, por exemplo, perder um emprego não é algo maligno, é algo ruim. Ficar sem o sustento do lar. Mas Deus diz assim, não se preocupe, coisas ruins podem acontecer, mas eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês. O que eu prometo para vocês é que nada de mal, aquilo que é maligno, virá sobre a vida de vocês, porque eu não vou permitir. Então olha lá, o verso 7 a 8. O Eterno guarda você de todo o mal. Ele protege a sua vida. Ele protege você quando você sai e quando você entra. Quando você sai e quando você volta. Guarda você agora e guardará para sempre. Então, a promessa que a gente tem aqui do salmista é essa. A promessa de que nós estaremos sempre, não de vez em quando, sempre protegidos. Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês quantas vezes Deus já estava me guardando de perigos e de males, mesmo antes de eu entender que corria aquele risco e mesmo antes de eu fazer a minha primeira oração. Então, não há surpresas com Deus, porque como o salmista diz, ele não dorme, ele não pesca, ele não cochila, ele não falha, ele não erra. O que o salmista está dizendo é que eu posso colocar toda a minha confiança nele. Mesmo que eu passe por um momento de dor, por um momento de perda, por um momento de luta, por um momento de dificuldade, eu preciso descansar nele. Eu preciso recostar a cabeça no ombro do meu Pai eterno e dizer para ele, eu confio no Senhor. Eu sei que isso vai passar, eu sei que é só um momento, que é só uma circunstância, eu sei que o Senhor tem o que é melhor para mim. E que eu espero é que você que nessa semana teve uma semana difícil, a família da Fátima, da Lourdinha, que estão passando nessa semana uma semana de luto, que vocês tenham a mais absoluta certeza de que Deus não pisca, Deus não cochila, não dorme, Ele não erra, Ele não perde o momento, Deus não dá bobeira, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele há de trazer consolo e paz aos nossos corações, Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, por isso, quando você estiver necessitado de socorro, é a Ele que você deve buscar. Abra o coração, diga para Ele, Senhor, estão aqui as minhas necessidades. E eu peço, humildemente, que o Senhor olhe por elas, que o Senhor traga a resposta que eu preciso, que o Senhor traga a solução para esse momento de luta que eu estou vivendo. Porque o que você não pode fazer, e é isso que o salmista, de maneira muito clara, ele nos diz nesse salmo, é nos apoiar em falsas esperanças, é nos apoiar em falsos deuses. Mas se você confia no Eterno, se você coloca a sua confiança no Eterno, você não tenha dúvidas que a resposta virá. E ela não virá, essa resposta não vai chegar com atraso, ela não vai chegar adiantada,
ela vai chegar no momento certo, ela vai chegar da maneira certa, ela vai atender a sua demanda de maneira perfeita, absoluta, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não mente, Ele é alguém em quem de fato nós podemos confiar. Quando você precisar de socorro, busque socorro nele. É essa mensagem que o salmista quer passar para nós, é a mensagem que eu quero replicar para vocês todos, para que tenha sido para vocês uma semana difícil, ou se em algum momento vocês viverem uma semana difícil, que vocês se lembrem dessa promessa, de que o guarda de Israel não dorme, ele não cochila, ele não falha, ele não erra. Coloquem diante dele todas as necessidades de vocês e no momento oportuno, Deus há de trazer luz, solução, resposta, seja qual for a luta pela qual você esteja passando. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração. Pai amado, obrigado por mais uma semana em que nós pudemos viver na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é esse Deus no qual nós podemos confiar perfeitamente, totalmente, completamente. Porque o Senhor não falha, porque o Senhor não erra, porque como o salmista nos ensinou hoje, o Senhor nem sequer cochila, o Senhor não perde o momento. Nós sabemos que o Senhor não dá bobeira, que o Senhor não tem que pedir desculpas porque, eu não vi isso. Não, o Senhor está no controle de todas as coisas e nós queremos simplesmente agradecer por isso. Aproveitamos também para, consciente que estamos de todo o Teu poder, de toda a Tua glória, de toda a Tua força, nós queremos aproveitar para pedir que essa nossa semana seja uma boa semana, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre dos homens maus, que o Senhor seja o nosso escudo e fortaleza, que o Senhor nos guarde na nossa entrada e na nossa saída, como disse o salmista, que nós nos sintamos amados e protegidos pelo Senhor, amados e cuidados pelo Senhor, amados e amparados pelo Senhor e pelo Teu amor, porque isso nos faz um bem tremendo. Eu oro de maneira especial a família enlutada da Fátima e da Lourdinha. Tenho certeza que o Senhor já recebeu a Dona Luísa nos Teus braços, que ela já está no Teu descanso, na Tua paz, e conforta os que ficam. Sei que as perdas são muito doloridas, principalmente a perda de uma mãe, e eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja confortando toda a família, que o Senhor esteja dando a eles consolo e paz nesse momento difícil de perda, nessa despedida difícil que aconteceu essa semana. Nós, membros da nossa igreja, vão sentir falta da Dona Luísa, que esteve conosco tantas vezes, quer seja ali no berçário, ali no culto, e participou de momentos importantes da vida de suas filhas, como o batismo. Que o Senhor conforte essa família em nome de Jesus. Que o Senhor traga socorro a todos os membros da nossa comunidade que estão precisando de um auxílio. Que o Senhor traga saúde física para os que estão adoentados, ó Pai. Que o Senhor nos guarde, nos livre dessas enfermidades, da enfermidade que agora assola o nosso país. Que o Senhor nos mantenha protegidos, eu te peço. Nós pedimos essas coisas porque confiamos no Teu poder. Nós confiamos que o Senhor pode nos guardar do maligno. Embora nós tenhamos de viver as situações ruins da vida, nós sabemos que o Senhor nos guarda do maligno, que o Senhor nos livra do mal, que o Senhor nos protege à medida em que caminhamos. E por tudo isso, nós somos gratos. Obrigado por toda essa comunidade, pelos que oram, pelos que trazem o louvor, pelos que trazem a palavra, por aqueles que trazem ânimo uns aos outros, por aqueles que compartilham amor. Obrigado porque a nossa comunidade tem aprendido a compartilhar amor uns
com os outros. Temos cuidado uns dos outros. E eu te louvo por essa comunidade maravilhosa da qual eu faço parte como pastor, a quem o Senhor me deu a honra de pastorear. Obrigado por essa comunidade tão amável, por essa comunidade tão carinhosa, por essa comunidade tão comprometida uns com os outros. Eu te agradeço em nome de Jesus. Fica conosco, que a tua proteção esteja sobre as nossas vidas. E nós, nesse momento, queremos dizer que somos gratos, que nós te louvamos e nós te bendizemos o nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a igreja que se reúne debaixo do teu nome, agora e para todo sempre. Amém. Gente, então foi um prazer estar com vocês, né? Hoje a mensagem é gravada, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Nós nos vemos, quinta-feira tem a live de novo, né? Hoje está um dia bem frio, tanto que eu estou aqui no sofá hoje com o meu canto quentinho aqui para fazer a mensagem, mas na quinta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos continuar lá o nosso estudo sobre espiritualidade e saúde emocional. Tem sido um tempo bom, então convidem os amigos, participem, é sempre bom ter vocês lá, dando apoio a essa iniciativa. Então desejo que tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se precisarem, né, do pastor, o pastor está aqui. Se precisarem das orações da nossa comunidade, irá orar por você, né? Para aqueles que não são da nossa comunidade e assistem o vídeo nesse momento, né, coloque aí no site, né, aqui da Igreja Menonita do Nova Europa, coloque a sua necessidade e nós lembraremos de orar por vocês também, tá bom? Contem com o nosso apoio, contem com o nosso amor, contem com as nossas orações. A todos os demais membros da igreja, obrigado. Foi mais um momento bom de estar com vocês. Espero que estejam todos bem, né? Todos bem. E que a gente possa se ver, então, na quinta-feira, às 9 horas, na próxima live, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.